Ok, bom, para quem não me conhece, meu nome é Luísa, eu sou a Lu Kaliri, eu sou terapeuta Ayurveda e também consultora de bem-estar da doTERRA. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, num primeiro momento, né, nessa nossa primeira parte da apresentação, sobre uma mudança no nosso padrão de comportamento com relação à nossa autonomia, nosso cuidado com a nossa saúde e bem-estar no dia a dia, tá? Hoje, a gente vive numa sociedade doente. Se a gente for ver, nunca se gastou tanto com a qualidade de vida, bem-estar, com conquistas e com saúde, e com pesquisas em saúde, e nunca se esteve tão doente, na verdade, né? Ou então tão viciados em medicamentos, ou seja, a gente aumentou a longevidade, mas criou uma longevidade sem saúde, né? Onde a gente se torna dependente de medicamentos ou mesmo sem a autonomia para viver uma vida independente. Então, nessa sociedade doente, você buscar ser saudável é considerado até algo radical, né? Quando a gente fala que não está comendo isso, ou que está parando de fazer aquilo, está quebrando um vício, está mudando para um estilo de vida de mais saúde, né, mais saudável, muita gente até, né, fala, nossa, que exagero, por quê? Para que isso? Você passa a ser radical porque você está buscando mais equilíbrio, mais saúde no seu dia a dia, mas a gente sabe que a gente está no caminho certo. Então, essa revolução que está acontecendo pelo autocuidado não é uma autoindulgência, porque às vezes as pessoas falam assim, isso é muito egoísmo da sua parte, você acha que você é superior só porque, de repente, você resolveu que você não vai mais comer açúcar, por exemplo, né? E quando, na verdade, você não está pensando só em você, mas você está pensando na sua autopreservação. Até mesmo porque para você poder estar presente para os outros da sua família, você tem que se preservar, você tem que se cuidar. Então não é uma questão de um egoísmo, uma autoindulgência, é uma autopreservação. E esse ato, né, como diz a expressão como diz esse autor do livro Uma Explosão de Luz, né, A Burst of Light, que eu acho que não tem uma tradução em português, esse ato é um ato de bem-estar político, né? A gente tem que pensar mais nisso, sobre essa decisão que a gente toma e abraçar com força essa decisão de cuidar, né, de se cuidar. Essa foto aqui do iceberg, ela é utilizada em vários setores, para vários assuntos, para mostrar que aquilo que a gente enxerga é só um pedaço de tudo que está acontecendo. E a gente fala muito disso na saúde também, que a gente olha para o sintoma, mas não olha para as causas raiz ou não olha para tudo que está envolvido. Quando eu falo sobre a mudança do meu estilo de vida, quando a gente fala, nossa, mas para ser saudável eu preciso pensar em tudo isso, preciso mudar tanta coisa, é por isso. Porque tem uma parte toda que fica oculta, tem uma parte toda que eu não enxergo, porque ela não está gritando, não é um alarme de incêndio que está tocando, que aí seria a ponta de cima, que de repente é o sintoma. É aquela manutenção que eu não dei na minha rede elétrica e eu começo a dar curto, ou então é aquela questão de algo que eu fico fazendo no dia a dia e que eu sei que me causa mal, mas eu só paro para pensar nisso quando vem a ponta do iceberg, aparece de novo, quando o nível da água baixa eu consigo enxergar o que está acontecendo. Então tem vários exemplos. Então, por exemplo, aqui, a gente enxerga na superfície as doenças autoimunes, câncer, diabetes, transtorno mental, fibromialgia, obesidade, dê o nome que você quiser para esses rótulos que são dados. Mas o que a gente tem nessa parte oculta? Os desequilíbrios no corpo. Então, por exemplo, como que está a sua digestão? Como que está a sua flora intestinal? Como que está a absorção de nutrientes, a sua respiração? Qual foi a última vez que você parou para prestar atenção na sua respiração? Se a gente olha um bebezinho, você vê que a barriguinha enche e esvazia. E o bebê, que ele vem prontinho, né, com toda a sabedoria ali, a gente vê que ele respira pelo abdômen, né, pelo umbiguinho ali, que levanta e abaixa, levanta e abaixa. Conforme vai passando o tempo, a gente vai meio que se engessando e a gente começa a respirar aqui, ó, só aqui na parte torácica. E a gente para de respirar com o abdômen.
Então, a gente passa a ter que reaprender a respirar. E qual foi a última vez que a gente prestou atenção nisso? Ou prestou atenção se a digestão que eu estou tendo está sendo legal? Ou então, a minha energia, poxa, eu acordo cansada. Nossa, depois de fazer o seu maior repouso, que é dormir, você está acordando cansada? Era hora da gente estar, na verdade, com mais energia. Ou então, depois de uma refeição, não era para eu sentir sono, era para eu sentir mais disposição. A questão das nossas resistências, como que está isso daí? Na mente também, a gente tem desequilíbrios, nas emoções e até mesmo no aspecto espiritual. A própria Organização Mundial da Saúde já declarou sobre a questão do que é a saúde. Não é só estarmos livres de doença, é essa felicidade, é esse equilíbrio, né? Do físico, do mental e emocional e do espiritual. Então, estou hoje querendo trazer vocês para uma reflexão sobre essa parte que fica oculta e o que a gente pode fazer com relação a isso e como que a gente faz isso. Uma outra doutora fez uma postagem esses dias, né? Olha como isso aparece, o mesmo iceberg aparece em setores diferentes. Ela falou sobre que a doença é a ponta do iceberg, que lá debaixo desse iceberg eu tenho a ingestão inadequada de micro e macronutrientes, a gente pode falar que a alimentação não está bacana, o gerenciamento de sono e estresse, isso a gente pode falar sobre um outro pilar, que é a qualidade do meu sono e o respeito que eu tenho com o meu sono e como que eu trato do meu silêncio, essa meditação, essa respiração, a inatividade física, que é o movimento, que é um outro pilar também da saúde, ou seja, da mesma maneira que eu bebo água, que eu durmo, que eu me alimento diariamente, eu também tenho que me movimentar diariamente, independente do nome que a gente dá a essa atividade física. A relação com o meio ambiente, acho que nunca ficou tão claro, né, nos tempos atuais, o quanto que a gente também sofre com o desequilíbrio do meio, e não só do nosso interior. E a exposição a toxinas, que é algo que poucas pessoas falam, mas não adianta a gente estar ingerindo o melhor alimento possível, igual aqui todo mundo já usa os óleos essenciais, e continuar se poluindo, continuar trazendo substâncias tóxicas, seja no meu shampoo e condicionador, no meu sabonete, naquele borrifador que eu uso no meu escritório ou na minha casa, né? Num creme que eu passo no meu corpo. Então, eu sempre chamo a atenção que a gente deve ter o mesmo cuidado com aquele creme que a gente compra para passar na pele, que a gente tem com o alimento que a gente ingere. Se você compra um creme, você lê e você não consegue entender tudo que está ali, ou então ainda não chegou ao seu conhecimento que o que você passa na pele pode, inclusive, perturbar a sua produção hormonal, é hora da gente começar a refletir sobre isso. Tá tudo interligado. Então, é muito importante a gente ver como que a gente pode diminuir a nossa exposição a esses tóxicos. Olha só, num outro ambiente, falando também sobre esse iceberg, a doença silenciosa do escritório. Simbolizamos através da imagem um iceberg a maneira com que se manifestam os sintomas de uma postura inadequada no trabalho. Né? Então, ó, e eu quero trazer isso para uma outra metáfora. Aqui fala o seguinte, que os sintomas são desconfortos musculares, dificuldades visuais, mal-estar. Quando começamos a sentir esses sintomas, nem imaginamos o que tem por baixo disso tudo. Aí está falando anos desenvolvendo atividade em ambiente inadequado, tratamentos superficiais que não vão resolver o problema, devemos tratar a fonte, planejar o ambiente de trabalho de forma correta e adequada. Aqui é de um site falando da vida corporativa, da saúde dentro de um ambiente de trabalho. Que é aquilo que a gente falou sobre o ambiente, não é só o meio ambiente, a gente falando de ecologia, é o nosso ambiente de trabalho. Como que está esse ambiente de trabalho para as minhas emoções? Como que esse ambiente de trabalho fortalece ou então prejudica meus potenciais para me cuidar? Por exemplo, eu consigo fazer uma refeição adequada nesse lugar, eu consigo preparar alguma coisa e levar para mim, eu tenho que segurar e não posso ir no banheiro na hora que eu sinto o impulso fisiológico de ir para o banheiro. Tem muita coisa em torno da gente que a gente precisa tomar consciência para que a gente possa, de fato, tomar as rédeas e cuidar, ter esse autocuidado de uma maneira mais significativa.
Aqui eu coloquei uma foto de um surfista, porque também é uma analogia que eu sempre faço. O surfista, para subir na prancha, ele pratica, ele cai, ele volta em cima da prancha, ele leva aqueles caldos das ondas, né, da água, ele engole a água. Tem dia que ele acorda, ele fala, não, isso não é para mim. Depois ele fala, não, mas eu gosto tanto quando eu consigo ficar em cima daquela prancha, eu me sinto tão vivo. E aí ele volta, e ele batalha, e ele vai atrás, até que ele consegue equilibrar e consegue surfar aquela onda. Eu gosto de fazer essa analogia com a saúde. A gente tem que surfar essa onda. E nós somos os responsáveis por manter esse equilíbrio. Então, claro que vão haver desafios. Claro que tem ondas que são mais desafiadoras, tem momentos da nossa vida que vai vir uma onda e vai derrubar a gente, e a gente vai ter que recomeçar, a gente vai mergulhar, a gente vai voltar para a superfície, vai fazer um esforço para voltar em cima daquela prancha, e aí eu posso pôr culpa no mar, eu posso pôr culpa no vento, eu posso pôr culpa nos meus pais, eu posso pôr culpa no meu trabalho, no meu cônjuge, nos meus filhos, no que for. Mas a habilidade de ficar em cima da prancha sou eu que tenho que adquirir e os benefícios de estar em cima da prancha sou eu que vou desfrutar. Então eu gosto sempre de lembrar disso, porque na verdade isso é um poder que nós temos que assumir. Nós temos que realmente reivindicar esse poder e a gente, quem já está aqui, já despertou para isso. Quem está aqui no nosso bate-papo hoje já deu esse primeiro passo. Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que ainda fica nessa nossa cultura que a gente cresceu, que foi nos alimentando de uma cultura um pouco mecanicista da saúde, né, que foi nos criando e que a gente aprendeu que, na verdade, eu culpo o meu médico, eu culpo o remédio, eu culpo a minha educação, meus pais, mas quem vai pagar as consequências somos nós mesmos. Então é melhor a gente assumir essas rédeas e conseguir realmente pegar, adotar, abraçar essa responsabilidade para a gente realmente poder usufruir de todos os frutos que a gente consegue. E para quem tem família, vale lembrar que o pai ensina o filho a surfar, que o pai ensina fazendo, que o pai dá esse exemplo, que a família dá esse exemplo. Eu levo meu filho junto comigo, mas não é na minha prancha, é na prancha dele. Porque lá na frente, ele vai ter que subir sozinho. Então eu já vou ensinando com educação, não com punição e principalmente com bom exemplo. E depois, uma criança ajuda a outra. Então nunca é cedo demais para a gente poder levar para os filhos, para ser um bom exemplo. E eu costumo dizer que a gente não pega a pessoa e força ela em cima da prancha, ela tem que querer. Então a gente contribui, a gente compartilha com os outros conforme eles vão abrindo esse espaço para a gente. Mas vale muito a pena a gente lembrar que é dando o exemplo. É principalmente sendo capaz de fazer aquilo que a gente vai inspirar as outras pessoas a também conquistarem, né? Esse momento de bem-estar, né? Surfando essa onda. Outra coisa importante de falar é que a saúde qual que é a palavra? É um equilíbrio dinâmico. Não é um equilíbrio estático. Por isso que eu gosto de dar o exemplo do surfista. Ele está em cima da onda, mas ele vira para cá, ele vira para lá, tomba, volta em cima, às vezes ele volta rápido, às vezes ele decide nadar até a praia e continuar no outro dia. E assim o nosso surfar com a saúde. Não é para a gente se julgar, não é para a gente se culpar, e sim respeitar o momento. Se hoje eu engoli água demais e quero dormir em paz e amanhã recomeçar, eu recomeço amanhã com um novo nascer do sol, com a mesma disposição e sabendo que quem vai usufruir de tudo isso sou eu mesmo e quem é responsável por tudo isso sou eu mesmo. Eu gosto de falar que saúde é liberdade. E é isso. Quando a gente conquista a saúde, é que a gente olha e fala assim, eu achei que estava bem até que eu fiquei bem. Aí eu pude conhecer de fato o que é estar bem. Então, qual que é essa mudança de paradigma? É aquilo do iceberg que a gente estava falando. É eu não esperar a água baixar e mostrar toda aquela ponta do iceberg para que eu possa agir. E sim, já levar em consideração tudo que pode estar envolvido e cuidar antes que isso venha à superfície, no dia a dia, para que eu possa, de fato, diminuir aquela pontinha, para que a água possa sempre
né? Para que eu, ou melhor, para que eu não precise olhar só para aquela pontinha. Pra, independente do nível da água, eu entender tudo o que está acontecendo ali dentro, né? O iceberg é uma analogia. Então, por exemplo, eu não preciso ter um problema intestinal ou um problema gástrico para dar manutenção, né, na minha saúde digestiva. Eu não preciso ter insônia para cuidar do meu sono. Eu gosto de comparar com a parede que está com uma infiltração. Não adianta eu ficar passando tinta na parede para acobertar aquela infiltração, quando na verdade eu preciso da manutenção nos canos. Eu vou esperar ter uma infiltração para conferir se está tudo bem. Então, é claro, se eu tiver uma infiltração, vou ter que quebrar a parede, refazer tudo. É melhor ficar de olho, pegar no começo. Ou ainda, melhor ainda, é fazer a prevenção. Então, o que a gente está fazendo hoje em dia de prevenção de fato? O que a gente realmente está conseguindo? O que a gente mudou? Porque o que a gente aprendeu até então é que a gente remedia. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um remédio, eu camuflo aquele sintoma e não olho para a causa. Só que se eu olho para a causa, para algum desconforto, eu vou fazer esse cuidado dia a dia, que é o exemplo do movimento, que é o exemplo de cuidar bem do meu sono, que é o exemplo de cuidar bem da minha alimentação e da minha respiração e do meu silêncio, né? Antes de eu ir aqui, eu quero só parar esse compartilhamento aqui e eu quero que vocês falem para mim o que vocês já mudaram, ou o que vocês ainda remediam. Como que está essa situação do comportamento com relação ao seu autocuidado? O que você já mudou, Tami? Conta pra gente. Então, Lu, eu praticamente já não gostava de remédios, né? Farmácia eu já ia muito pouco. Para mim foi um potencial assim que aí que me tirou de perto de farmácia, né? Então, hoje é desde acordar, almoço, tarde, à noite, utilizando os óleos, principalmente para melhorar a imunidade, né, contra resfriado, gripe, a gente tem algumas receitinhas que a gente toma, mas o que foi o fator principal é que eu tenho bronquite alérgico e asmático, né? Então, o Peppermint com o Brit, que eu uso todos os dias, me fez parar de ter crise, de ter crise, né? E a manutenção é sempre um óleo de lema e um óleo de laranja na água para tomar durante o dia para estabilizar o humor. Esse é o protocolo, assim, todo dia eu faço. Uhum. Então você não espera mais você ter uma crise de asma para Não. você usar o Breathe, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte também: não é para a gente enxergar nos olhos um concorrente do remédio. Não é esse o papel dos olhos. Se você pega, por exemplo, o Ayurveda, terapias holísticas, as práticas integrativas, elas vão todas falar de um aspecto mais sutil, que é o quê? Antes daquela ponta do iceberg se apresentar, ou então antes de eu ter um sintoma físico ou fisiológico, que aparece no exame de um médico, eu tenho outros sintomas. Eu tenho sintomas sutis, que são nas minhas emoções, que são nos meus pensamentos, que é no meu humor. Então, no Ayurveda, o Ayurveda é um sistema médico mais antigo que existe. É a mãe de todas as medicinas, né? A gente diz o seguinte, que você poderia, por exemplo, ir para o seu médico e falar assim: doutor, eu não estou legal, não estou me sentindo bem. Ele faz uma bateria de exames e fala: filha, pode ir para casa que você está ótima, não tem nada nos seus exames. Você fala: mas gente, eu não estou bem, estou me sentindo estranha. Para o Ayurveda, isso já é doença. Porque para o Ayurveda, a tristeza, esse desequilíbrio já é doença. Então, a gente tem que se dar mais esse valor. Então, se eu faço, igual a Tami falou, eu sei que eu preciso melhorar a minha questão respiratória. Então, a gente tem um mix que está pronto para você usar no seu dia a dia. Ok, teve um sintoma mais grave, a gente vai cuidar disso também, mas a gente tem que olhar para a causa, né? A gente tem que olhar para aquela parte toda embaixo da água e como que a gente pode melhorar aquilo, né? Ou então, por exemplo, o lemon que você falou que toma, maravilhoso, vai elevar, com laranja vai elevar o seu humor, ou um cítrico, né? Uma tangerina, vai sempre trazer aquelas emoções melhores, vai trabalhar aquilo, e aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, vai despertar em você o que está incomodando, que pode depois levar
a, por exemplo, descontar na comida, e aí vai levar a uma alergia ou a um outro problema. Ou seja, a gente vai olhar para a causa, que sempre é mais sutil, sempre é alguma coisa menos visível e palpável que não vai aparecer num exame. Por isso que é legal a gente olhar para os olhos não só como um remédio, né, para doença, e sim antes, né, a gente ter isso para o dia a dia. Quem mais quer falar um pouquinho sobre o que tem feito, ou o que ainda está sentindo necessidade de mudar? Ninguém, gente, eu vou chamar. Senão eu faço, eu tô brincando, viu? Senão eu vou fazer, então eu vou Falar. conversando. Ou quem chama Beth? Eu, Odete, Oi, Beth, pode falar. Então, eu faço várias atividades, né? Eu faço atividade física, eu, do lado espiritual, eu sou médium, eu estudo bastante a doutrina, tudo. Em relação ao humor, com o conhecimento que eu adquiri durante esses anos, eu tento me equilibrar, né? Às vezes tem um acontecimento assim que me desequilibra e eu tento buscar em mim, né, com tudo que eu já estudei, tudo, o meu equilíbrio. Em relação aos olhos, eu adquiri faz pouco tempo o kit de apresentação, né, Tami, que chama? Isso O kit mesmo. de apresentação. Então, eu ainda não sou uma usuária, né, frequente e tal. Mas eu acho bacana isso tudo que você colocou, dele poder melhorar o humor, né? Equilibrar os nossos sentimentos, tudo, acho bacana. Em relação à comida também, né? Porque eu procuro me cuidar bastante nessa relação com comida. Mas qualquer coisa que acontece, uma ansiedade que me dá, minha filha, eu vou no armário e falo assim, o que vamos comer hoje? Logo Mas depois olha da que janta. interessante, Beth, isso que você falou. Qualquer coisa que acontece e a ansiedade vem, e aí eu vou na comida, e aí vai gerar um desequilíbrio qualquer. Né? Então, olha que lindo isso, é exatamente o que a gente estava falando. Então, se eu tenho um preventivo para ansiedade, igual eu comentei, que eu começo o trabalho já usando um olhinho antes, o computador está iniciando, eu estou iniciando. Já estou trazendo a minha mente para aquilo que eu quero. Aí tem várias coisas que a gente pode falar. Já estou trazendo o elemento da natureza que vai me ajudar a manter a mente assim. Por quê? Porque senão a gente começa a ter aquela ansiedade normal de, poxa, eu abri minha caixa de e-mail, ter 50 para eu responder em 2 horas. Aí eu vou pegar um café, aí eu vou pegar um pãozinho, aí eu vou pegar um docinho. Porque o corpo está buscando, na verdade, sabe o quê? Estabilidade. Estabilidade. E o alimento faz isso. Seja porque é um peso, então eu como uma coisa que pesa, né? E aí eu consigo focar, porque pesou um pouquinho, mas só que depois vai trazer outros distúrbios, os efeitos colaterais. Ou então eu vou buscar um estimulante, porque eu tô meio desanimada, aí eu vou no café, aí eu vou numa bebida, para dar ou até um açúcar para me dar uma estimulada. Entendeu? Então, se eu já vou no óleo primeiro, eu nem lembro dessas coisas. E é assim no dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem alguns mix, né, que são ótimos para quem está controlando o açúcar e compulsão, mas não precisa. Você tem o lavanda antes de comer é maravilhoso. E não é tomar nem nada, é inalar. Por quê? Vai te colocar com a consciência no que você está fazendo, ou antes de preparar seu alimento. Você vai respirar, aquilo que a gente falou de parar um pouquinho, respirar com mais profundidade, 3, 4 vezes, né? 6 idealmente. Respirar um pouquinho e faz você lembrar. O óleo, ele te traz como se fosse algo mais palpável para ter um hábito. A gente não aprende a escovar os dentes por, sabe, uma intuição. Foi igual a gente mostrou lá a fotinha do pai na prancha, né? É a mãe e o pai que ensina. Acordou, vai lá no banheiro, pega a escovinha e segura a nossa mão e mostra como que é. E aí eu pego 2 objetos, que é a pasta e a escova, e isso me ajuda a lembrar que eu tenho que cuidar da saúde oral. O óleo faz esse papel também, mas eu tenho que cuidar de todos os meus sistemas, né, do meu corpo. Da minha resistência, dessa limpeza que eu quero fazer, do meu humor. A gente pode pensar não só na questão do lemon, por exemplo, que faz uma limpeza externa e interna. Ele faz uma limpeza das emoções, então. E eu uso esse limão para poder tirar de mim o que não me pertence.
e eu poder ser o meu ser de verdade. Então, isso é muito legal mesmo, que você disse. A Anália, eu acho que ia falar alguma coisa, e aí eu chamei a Beth. Quer falar, Anália? Bom, eu com relação aos olhos estou bem recente, né? Meu kit chegou semana passada. E inicialmente, pelo que eu tinha procurado da Tamires, era mais por conta da parte alérgica daqui de casa, eu, meu filho, rinite, enfim. Mas coincidentemente ele chegou numa semana que veio uma bomba aí para mim por conta de um problema gástrico. Eu já tinha refluxo, sou operada, mas aí por conta de outros sintomas que eu estava tendo, veio aí um problema que meu esôfago está parando de funcionar. Então, chegou já assim, bom, na hora certa, a Tamires já me passou quais que eu teria que tomar, de manhã já comecei assim que chegou, e já estou tomando desde o começo da semana, já sinto diferença, muito da queimação, do mal-estar que eu sentia, o desconforto no esôfago, já não estou sentindo mais. Sinto também que os olhinhos estão fazendo aquela limpezona. Os Que bom. da parte, por exemplo, que nem o Elevation, gente, ele é sensacional. Eu falo que parece que deu play na Anália, né? Que antes eu ficava enrolando para fazer muita coisa que eu tinha que fazer. Então, muito trabalho parado aqui, porque às vezes eu sentava para fazer, parece que não fluía. Graças a ele, parece que deu play e tá indo, né? Então, mas assim, eu já venho há um bom tempo me preocupando justamente nisso, de prevenir, de evitar que problemas que eu já tenho agravassem e que outros viessem. Tanto que começo do ano eu comecei uma dieta, porque eu tô acima do peso, justamente acompanhada com um profissional mesmo, um médico próprio por obesidade. Como eu tenho resistência à insulina, ele cortou carboidrato. Agora na quarentena que eu dei uma varzeada, mas já estou sendo obrigada a cortar de novo. Mas já vinha com essa preocupação. E eu também já não tenho costume de muitos anos atrás, já, de quando eu descobri resistência à insulina, de me entupir de açúcar, nem de tanta porcaria. Na verdade, eu não sou muito de ficar comendo bobagem. Sou mais mesmo de coisas preparadas em casa, quando sai é comida mesmo. O meu maior problema, por enquanto, está sendo a parte da atividade física, que isso é uma coisa que pega. A parte do movimento, como se diz, eu tenho uma leve deficiência e preguiça. Mas E não é por falta de opção, porque tem esteira em casa, tem um monte de aparelho em casa. Eu falo que eu tenho tudo, pezinho, tenho corda, tenho air climber, tenho esteira, tem tudo aqui e não faço de falta de vergonha. Mas agora vamos ver se com os olhinhos também eu entro no pique e dá o play também pro movimento. Com certeza dá. Você vê, é igual a história da pasta de dente, né? Quando a gente quer adquirir um hábito, a gente precisa formar um gatilho. Então, é aquilo que vira a chave, né? Ou então a chavinha, né? Então, eu sei que se eu deixar o peppermint, por exemplo, ali na minha cabeceira, né? Então, por exemplo, de repente, eu agora na quarentena não estou conseguindo acordar num horário que seria legal para mim, porque me dá um bad aí, fico meio para baixo e não levanto. Estou dando um exemplo. Deixa ali já o Elevation, deixa ali já o hortelã-pimenta, porque você já olha ali para o lado e no mínimo você consegue estender a mão, pegar e inalar. Ou ingerir, se é alguma coisa para ingerir, mas você deixa ali, porque você já começa o start com essa ajuda mesmo. E eu vou aproveitar porque a gente pode ficar aqui horas, né, conversando, porque esse assunto é muito bacana e eu amo mesmo. Mas eu quero falar para vocês que em breve a Tamis vai falar para vocês sobre nossas aulas, que nós vamos começar a ter umas aulas de educação continuada, tá? Onde a gente vai falar mesmo, porque os olhos, eles são aliados para esse bem-estar. Eles são aliados para essa autonomia, essa independência no cuidado da saúde diária, que eu preciso trazer outros elementos, né, para poder fazer. E aí a gente vai poder falar sobre essa questão do movimento, a questão do silêncio, a questão do sono, a questão do alimento. Então ela vai convidar vocês e a gente vai falar sobre isso com muito mais tempo, tá bom? Eu vou seguir então para a outra parte da apresentação. O que eu quero mostrar para vocês? Como que a doTERRA premia a gente em fazer essa prevenção.
em fazer essa mudança, né, de estilo de vida e do olhar, de sair de um olhar de reação para um olhar de ação. Para onde eu falo, ok, eu entendi que, na verdade, para eu ter comida em casa, eu preciso ir no supermercado para eu poder comer. Então, é a mesma coisa. Eu não vou esperar eu ter um problema para eu correr atrás da solução. Eu já vou antes para ter em casa o que eu preciso para o meu dia a dia. A gente tem que cuidar da saúde igual a gente cuida das refeições, igual a gente cuida do banho, igual a gente cuida do sono. É no dia a dia mesmo. Então, vou voltar a compartilhar aqui para vocês. Cadê minha apresentação? Aqui. Tá aí. Bom, então, o que a gente tem na doTERRA? A gente tem o programa de recompensas de fidelidade. Isso daqui vocês vão ter em todos os materiais da doTERRA, no site da doTERRA. Só pus aqui para vocês poderem bater o olho e reconhecerem, tá? Mas eu vou explicar com muito mais detalhe o que é o programa LRP. LRP é uma sigla em inglês, tá? Que significa Programa de Recompensas por Fidelidade. Quais são as regras desse LRP e como comprar pelo programa? E no final eu vou explicar um pouquinho mais em detalhe por que ele é tão interessante para a gente. Então, o que é esse programa de recompensas por fidelidade? Ele funciona igual um sistema, um programa de milhagem. Conforme eu compro minhas passagens aéreas, eu vou acumulando pontos lá na minha conta com aquela companhia aérea e eu posso utilizar para fazer um upgrade, eu posso utilizar para comprar uma outra passagem, enfim, eu posso utilizar da maneira que eu quero. A doTERRA também tem esse programa. Eu estou falando isso só para vocês se identificarem com o que é um programa de fidelidade, tá? A doTERRA também tem um programa de fidelidade, só que ele foi criado por conta de todo o negócio da doTERRA e como que o negócio da doTERRA funciona, mas principalmente pensando nessa missão de tornar a utilização dos óleos essenciais um hábito e não um remédio, certo? Vamos lá ver. Como que funciona? Se vocês já fizeram, ou melhor, como vocês já fizeram um pedido, vocês sabem que cada produto ele tem uma pontuação. Então, por exemplo, que quer dizer um ponto de volume, né? O PV traduzido. Por exemplo, o limão vale 10 pontos, o Deep Blue 34 pontos, o hortelã-pimenta 22 pontos. Esse kit aqui, por exemplo, 200 pontos. Então, cada produtinho lá vai ter uma pontuação. Então, a gente não está falando do custo dele em reais. A gente está falando de quando você olha lá, ele vai falar o custo para o cliente comum, o custo para o cliente que vocês são cadastrados, cliente preferencial, e o PV de cada produto. É disso aqui que a gente vai falar um pouquinho. Então, o que acontece? Eu quero, como cliente preferencial, buscar ganhar cada vez mais, né? Ter um benefício cada vez maior. Então, a primeira coisa que eu tenho com a doTERRA é que eu vou ter 25% de desconto só porque eu me inscrevi como cliente preferencial, certo? Então, você já compra com 25% de desconto. Depois, eu posso, a cada 3 meses, aumentar o crédito que eu recebo da doTERRA. O que isso significa? Significa, por exemplo, agora, quem se cadastrou com uma compra de 100 PVs ou 50 PVs, por exemplo, que depois eu vou entrar em mais detalhes, já daqui 3 meses, mantendo essa compra, pode ganhar 10% de desconto. O que isso significa? Digamos que você fez uma compra aqui, igual está mostrando aqui, de 100 PV. Isso vai te dar 10%, 10 PV. Hoje, isso significaria que você poderia pegar um óleo de laranja selvagem e um óleo de alecrim gratuitamente. Porque eu fiz uma compra, foi um crédito lá para o meu canal, para o meu escritório virtual, né, que todo cliente tem, e eu posso usar essa pontuação para pegar produtos grátis. Mas como que eu faço? Porque eu posso, de 1 a 3 meses é 10%, ele aumenta mais 5% de 4 a 6, para 20, para 25, e no final de um ano eu posso ter 30%, né? Como que isso funciona? Para eu poder subir nesse percentual, aumentar o meu percentual, eu preciso manter um pedido, uma compra mensal de 50 PV. Isso hoje vai dar em torno de 200, 220 reais.
O que isso significa? Significa que eu vou sentar com a minha consultora, então, por exemplo, aqui com a Tamis, ou pode ser comigo, se vocês precisarem de ajuda num outro horário, e a gente vai olhar o que é o seu autocuidado, como que está sendo o seu dia a dia, quanto tempo que esse olhinho que você está usando diariamente vai durar para você. Ah, vai durar 20 dias, 30 dias, 40 dias, e a gente faz uma programação para que você já faça uma compra automatizada na doTERRA e eles vão mandar esse pedido para você automaticamente. Aí você fala, Lu, mas como que isso funciona? Depois a gente vai entrar em detalhes sobre como fazer isso no site, tá? Mas você faz essa compra e você pode alterar ela. Até um dia antes você pode alterar, pode diminuir, pode aumentar, pode fazer como você quiser, pode cancelar, tá bom? Não é nada obrigatório. Isso é uma ferramenta que é para te servir, não é o contrário, tá bom? Então, se eu mantenho 50 pontos de volume por mês, depois de 3 meses eu posso passar para 15%, depois de mais 3 para 20%, para 25% e para 30%. Então, no final, eu posso ter 55%, né, de, entre aspas, desconto nos produtos que eu estou adquirindo. Por exemplo, no fim de um ano, eu vou ter então 30%. Eu posso, a gente tinha falado lá do laranja, né, e do alecrim, mas com a mesma compra de 100 PV, depois de um ano já mantendo meu plano de fidelidade, olha o tanto de óleo que eu consigo pegar. 5 óleos. Um óleo de laranja selvagem, um de alecrim, um de capim-limão, o mix Smart and Sassy, por exemplo, que é maravilhoso, é um mix herbáceo e cítrico, e o de cravo, por exemplo. Ou então eu posso pegar um produto que é de uma pontuação um pouco mais elevada, como um hidratante daquela coleção Verage, que é para pele, que é maravilhoso, por sinal. Além desse benefício, quando a gente mantém um plano faz parte do programa de recompensas por fidelidade, até o dia 15 de cada mês, eu posso fazer uma compra, aí é de 125 PVs, e eu ganho o produto do mês. Então, esse mês, por exemplo, de junho, foi o Patchouli. O Patchouli é um óleo riquíssimo, ele é de 15 ml. Mês passado foi o alecrim, que também é um óleo maravilhoso. Então, eu tenho a chance de fazer um investimento um pouquinho maior para mim e ainda ganho um produto do mês. A única coisa é que isso é até o dia 15. Então, recapitulando, como que funciona? Porque você vai ganhar, então, você vai subir, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. A gente estava falando que você vai de 10 para 15 até 30. Só que como que faz? De repente você fala, Lu, eu comprei do primeiro ao quarto mês 50 PV por mês, mas chegou um mês que não deu para eu comprar tudo isso. Como que faz? Os seus pontos, eles têm validade de 1 ano. Mas como que você faz para manter? Basta comprar qualquer produto por mês. Aí eu mantenho a minha pontuação, senão eu regrido. A pontuação eu digo crédito, desculpa. Se eu cheguei nos 15%, para eu me manter lá, é só eu manter um pedidinho por mês. Aí não, tanto faz quantos PVs são. Para eu continuar subindo, né, nessa classificação, são 50 pontos por mês. Então, vou voltar ali no recapitulando que vocês vão entender melhor. Então, olha só, vamos de baixo para cima. Para eu receber o produto do mês grátis, os pedidos devem ser feitos entre os dias 1º e o dia 15, na quantidade de 125 PV. Com isso, eu ganho o produto grátis. E aí, eu também me qualifico para receber bônus se eu for consultora de bem-estar. Mas vamos primeiro focar aqui como cliente. Eu posso, então, aumentar o meu percentual se eu mantiver 50 PV por mês. Aí eu vou 3 meses, aumento para 15, 3 meses, aumento para 20, assim por diante. E se eu compro um PV por mês, um produto qualquer, eu consigo manter os pontos de recompensa do LRP, ok? Como que eu faço, então, essa compra do LRP? Como comprar? Quando você entra lá no seu sistema, você vai clicar em criar um novo pedido LRP. Isso a Tamires vai poder ajudar vocês, suas consultoras vão poder ajudar vocês, tá? E se alguém precisar
da minha ajuda, eu estou aqui para isso também. Clicando aqui, vai abrir o carrinho para você poder adquirir, para você poder colocar. E lá embaixo vai mostrar para você o PV, para você saber que você fez 50, ou se você fez menos porque você só quer manter sua pontuação, ou se ainda não é dia 15 e eu quero fazer 125 para ganhar o produto do mês. Esse produto do mês sempre aparece já a novidade no primeiro dia do mês, tá bom? Então, por exemplo, agora a gente está em junho, até o fim de junho é o Patchouli, tá? E eu, depois de clicar ali, eu vou escolher a data, lembrando que até o 15 do mês eu vou poder receber o produto grátis, se eu fizer 125, ou então eu deixo para o final do mês. Então, o que eu costumo fazer? Eu faço meu pedido sempre até o dia 15. Se eu decido que eu não quero o produto do mês ou eu quero fazer um pedido menor, eu entro lá até na véspera do dia que está escolhido, altero o que eu quero fazer e coloco a data nova. E ali embaixo eu coloco, por exemplo, se eu quiser, né, na verdade aqui eu iria para adicionar os produtos no carrinho, e se eu decidir que eu quero agora, eu já vou pedir lá para me enviar naquele mesmo momento, tá bom? Então, recapitulando tudo aqui, as considerações finais. O LRP você pode cancelar até 24 horas antes da data programada, tá bom? É só ligar para a Doterra, não tem nenhum tipo de insistência, o pessoal cancela o seu LRP. Você pode também alterar o LRP a qualquer momento e até 24 horas da data. A taxa de entrega é convertida em pontos também. Então você fala, mas eu preciso pagar então R$22 para entregar aqui em Ribeirão Preto, né? Ou em Sertãozinho. Isso, é esse que é o valor. Mas ele converte em pontos. Então você já tem. Então, na verdade, você está já fazendo uma compra do próximo, uma reserva, vamos assim dizer, né, do próximo produto, porque você já vai ter essa pontuação para você pedir o próximo. Você pode fazer a troca de pontos 60 dias dentro do programa. O que isso significa? Quem acabou de se cadastrar vai fazer o LRP agora, digamos. Ok, esse é o primeiro LRP. Depois que você fizer o segundo LRP, o segundo mês, você pode começar a utilizar a pontuação. É até bom, porque junta um pouquinho e você pode pedir algum produto novo que você ainda não tem, juntar um pouquinho para pedir um kit novo para você ou para dar de presente. E os pontos têm validade de 1 ano, ok? O que eu vejo da maior vantagem do LRP? É o nosso planejamento para manter a nossa saúde em dia. Se eu não faço já um planejamento da minha prevenção, então já é uma possível sabotagem. Eu comprei aquele kit, coloquei na gaveta e vou usar ele igual eu uso o remedinho para dor, por exemplo, que eu só vou usar quando eu tiver algo que está me incomodando, alguma dor, algum sintoma que é aquela ponta do iceberg. Então, para ainda aumentar mais a motivação de vocês, de mudar esse estilo de vida, de mudar esse padrão de comportamento, eu estou colocando aqui, acho que a Tami já até avisou para vocês que eu ia fazer isso, eu vou dar de presente um óleo essencial, ou de laranja, né, para quem não tem, ou então o de capim-limão, que são óleos que não vêm nos kits, né, independente dos kits que vocês tiverem, para quem falar com a Tami ou falar comigo e fizer o passo a passo e montar o seu LRP e começar essa mudança do estilo de vida. Porque vamos pensar comigo, se você tem o limão, ele tem 90 gotas aproximadamente, e você usa 3 gotas por dia para manter a sua saúde, para começar esse movimento, ele vai acabar dentro de 1 mês. Então a melhor coisa é que você possa já prever isso e já ter esse outro limão ali na despensa te aguardando. Não é igual a gente faz com comida? Se você usa lavanda para dormir melhor, o hortelã-pimenta para te dar mais disposição, ou você usa para alívio de alguma sensação de incômodo, que pode ser uma dor ou algum outro incômodo, ou para abrir mais as suas vias aéreas, eu preciso ter isso em dia, em casa. Eu preciso estar usando sistematicamente para realmente não ter que buscar um recurso emergencial. Quando a gente fala sobre autonomia e economia, é quando a gente segue isso, né? Os óleos essenciais vão evitar consultas desnecessárias, remédios desnecessários, que até às vezes leva a outro remédio por causa de um efeito colateral, por exemplo, se eu realmente fizer
o uso, né? Eu preciso ter consistência e permanência naquela utilização, certo? Então, era isso que eu queria falar aqui para vocês. Eu vou parar de compartilhar para poder tirar as dúvidas que vocês tiverem. São 10 para as 4 já. Então, aí uns 5 minutinhos, que hoje às 4 eu tenho outro compromisso. Mas não termina aqui. A Tamires está aí, as suas consultoras estão aí, eu estou aqui para vocês poderem verbalizar essas dúvidas e vocês poderem aproveitar esse super mimo que eu preparei para vocês, tá bom? Vamos lá. Quem tem alguma dúvida aí que quer falar alguma coisinha? Tami, quer começar você? Não, tá tranquilo, Lu. Depois, Você se tá elas tiverem dúvidas para chamar, Isso. pode ficar à vontade. A Tami vai me falar quem que fez o LRP para receber esse brinde que eu separei para vocês, tá bom? E eu posso falar o seguinte, eu comecei com a do Terra já com o meu LRP montado. No mês seguinte, meu marido também já entrou pro meu LRP, minha filha. Então, assim, hoje, o LRP que eu tenho é para cuidar da minha família. Porque hoje eu também fui tirando os tóxicos. Então, no meu LRP de todo mês tem uma pasta de dente, ou 2 pastas de dente, depende de quantas que eu tenho aqui. A gente não faz isso, a gente não mantém as pastas de dente. Você tem a pasta de dente que está em uso, uma reserva. Quando você abre aquela na reserva, você já compra outras, 1 ou 2 ou 3 no supermercado. É mais ou menos esse caminho. Só que eu saí da pasta de dente do supermercado já faz um bom tempo. Por quê? Porque eu estou eliminando aqueles tóxicos do meu dia a dia. Mesma coisa com shampoo, mesma coisa com os óleos que eu uso no dia a dia. Então, eu já faço meu planejamento para que eu não me sabote, para que eu não deixe de falar, eu parei de fazer o meu plano de bem-estar porque acabou meu óleo. Ou então eu tive insônia e tive que tomar um remédio para dormir, que é o pior, porque eu não tinha mais meu óleo. Então é nesse caminho que a gente vai. E com isso você vai acumulando ainda pontuação para que você possa até mesmo se presentear com novidades, com outros óleos que você ainda não conheceu. Algumas de vocês têm alguma pergunta, meninas, antes da gente encerrar? Beth, Anália, não? Querem falar alguma coisa? Eu vou conversar com a Tamires, a gente vai começar as aulas de educação continuada, que são gratuitas, tá? E aí a gente avisa vocês também. Se ficar qualquer dúvida, manda para ela, o que a Tamires não souber ali na hora, ela vai me perguntar e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigada pelo tempo de vocês, eu espero que tenha ajudado a esclarecer um pouquinho, que vocês deem esse passo para mudança no comportamento mesmo com relação à saúde, a gente sair dessa situação de remediar para prevenção, e eu tô aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Bom final de semana, uma ótima semana, vamos seguir em contato. Um super beijo. Gratidão, Lu. Obrigada, Tami, um super beijo para vocês. Obrigada, meninas. Um bom restinho de sábado aí. Tchau, tchau. Você também. Tchau. Obrigada.